Se tem uma das bênçãos que nós, como Igreja do Senhor, podemos desfrutar, é conhecer aqueles que são igreja, que o Senhor já havia chamado para conhecê-lo, para servi-lo. E quando o Senhor vai nos colocando em lugares e nos permitindo participar de momentos, Ele vai nos presenteando com irmãos e irmãs que já faziam parte dessa grande família, família de Cristo, mas nós ainda não havíamos conhecido pessoalmente. E um desses irmãos é o pastor Heber Soares, que está conosco nessa noite. Eu quero já convidá-lo aqui à frente, com a sua família, esposa, os filhos. E é mais uma bênção que o Senhor está nos proporcionando como igreja, de poder conhecer esses irmãos queridos que têm já há alguns anos servido ao Senhor, de uma forma especial, com uma família que está no ministério pastoral, servindo, estavam servindo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora estão servindo aqui em Goiânia, e Deus nos dá esse privilégio de tê-los aqui conosco, nessa data tão importante, e para ouvirmos a mensagem do Senhor através do pastor Heber. E já em nome do conselho da IPSU, nós queremos agradecer, meu querido, tá, pela sua disposição de estar conosco, e agradecer a presença da família também que está aqui, que ele certamente vai apresentar muito melhor do que eu. Querido. Primeiramente, quero agradecer, o convite e dizer que é uma honra poder estar com os irmãos aqui. E como o pastor mesmo disse, é um privilégio muito grande durante essa jornada da gente estar sempre conhecendo colegas de ministérios, pessoas que desenvolvem ministério ali, e que a gente vai aprendendo e tendo a oportunidade de crescer a partir do momento que nós compartilhamos cada instante, cada experiência que só nos faz crescer. Estou aqui com minha família, a Gisele, minha esposa, goiana, Caleb, meu filho, goiano também, e a Gabriela, campograndense, e eu sou paulista, então uma salada de fruta aí de estados, formada aí na nossa família. Mas é um prazer, irmãos, estar com vocês aqui, ok? Muito bom. Nossa palavra de hoje, ela se encontra em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda, pois lhe dizia: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o proferiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-os a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo.
Você sonha? Que tipo de sonhos você tem? É interessante que existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos diurnos, existem sonhos noturnos, ou seja, sonhos acordados ou sonhos enquanto dormimos. E ambos, às vezes, eles transformam a nossa vida. É um sonho que você teve à noite, que durante o dia, na manhã seguinte, com alegria você quer compartilhar e até acha que talvez aquilo possa se concretizar na sua vida. Ou aqueles sonhos que você vai formando na sua caminhada, na sua jornada, e que muitas vezes você sonha em alcançá-los, em vê-los concretizados em sua vida. Ele transforma o seu humor, ele transforma os seus objetivos, ele transforma a forma como você enxerga as coisas e como você pretende, caminhar. Sonhos, nós somos informados de que os nossos sonhos são importantes. Por quê? Porque eles nos direcionam, eles nos focam, eles motivam as nossas vidas. Isso é científico. Sonhar faz bem. Uma pessoa sem sonho acredita apenas no que ela vê, apenas naquilo que está à sua frente, apenas naquilo que é o momento. Uma pessoa que sonha, ela vai muito mais além do que aquela simples realidade presente, em que diante daquilo que é o óbvio para a sua vida, ela vai muito e muito mais além. É interessante quando nós observamos esse texto, porque aqui nós vemos uma narrativa de um homem que até então era um jovem, 17 anos. Então, houve muitas provações na vida desse jovem, até ele se tornar um homem. E essas provações, elas passaram a ser muito mais intensas a partir do momento em que seus sonhos começaram a virar realidades. Sonhos que ele tinha tido e que agora estava vivenciando no seu dia a dia. A palavra de Deus, ela nos fala no Antigo Testamento, muitas vezes ali, Deus falando aos homens, comunicando aos homens de várias maneiras, inclusive por sonhos. E eis aqui um jovem a quem Deus transmitiu algo através de sonho. A história começa de uma forma muito dramática, a história de José. Capítulo de número 37, fala que a história de Jacó já insere nesse começo da história a vida de um rapaz, a vida de um jovem. E tudo aquilo que vai acontecer na vida dele, haverá um grande desfecho, até na vida do seu próprio pai, que vai impactar a vida do seu pai, dos seus irmãos, de uma nação, de várias nações, a história do povo de Deus. A história, então, ela começa de uma forma drástica, infelizmente, Houve um grande problema ali na sua família, a partir do momento em que o seu sonho começou a surgir. E aí nós vemos, infelizmente, quantas coisas aconteceram ao seu redor. No entanto, Deus mostra ali o seu grande propósito, Deus mostra a sua graciosidade para a vida daquele a quem Ele deu um sonho, para a vida daquele a quem Ele quis revelar. Todas as coisas se cumpriram para o bem do propósito do próprio Deus. O esboço, se nós tivermos aqui um esboço de Gênesis, a gente vai poder ver que ele se organiza da seguinte forma. Primeiramente, uma intriga na família. Versículos 1 ao 4 do capítulo 37 mostra ali, quando Jacó, ele escolhe para o seu filho, ou escolhe o seu filho para poder ser o predileto, ele já começa a causar uma intriga entre este e seus irmãos. Depois a gente vai um pouco mais para frente, porque depois dessa posição vantajosa que José tinha, nós vimos ali também a questão dos sonhos de José. Sonhos que incomodaram muito seus irmãos.
e depois veio incomodar até seu pai. A partir dos versículos 5 ao 11, ele mostra um pouco a respeito desses sonhos. E esses sonhos, os quais José contava com satisfação, eles eram muito eficientes para poder criar o quê? Sentimento hostis nos seus irmãos. Sentimentos hostis contra ele. Então o clima começou a ficar pesado na família de Jacó, na vida de José, por causa do seu sonho. Mas uma outra coisa que nós observamos é o atentado que os seus irmãos fizeram contra ele. Lá para frente, versículos 12 ao 24, nós vimos ali que José é enviado por seu pai para poder ir até os seus irmãos, saber notícias deles, e aqui nós já vimos aqui um pouco de algumas notícias, quem sabe eles estivessem perto, e José ia e voltava, trazendo sempre más notícias. As notícias que o pai tinha com relação aos seus co-irmãos não era coisa boa. Isso, com certeza, fez com que os seus irmãos o odiassem, de fato, cada vez mais. Mas agora um fato muito importante, porque os seus irmãos agora estavam muito distantes. E havia muitos dias que o pai não sabia a notícia dele. Então ele manda o seu filho, vá até seus irmãos, sai de Hebrom, vá até onde estão os seus irmãos e traga notícias sobre eles. É interessante que a viagem que José fez aos 17 anos, de Hebrom a Siquém, era aproximadamente 96 quilômetros. Um jovem, 17 anos, caminhando, desertos, sabemos lá que lugares ele passou, aonde ele dormiu, e ele então teve que percorrer todo esse caminho para cumprir o mandato do seu pai. Ver como seus irmãos estavam e trazer notícias para o seu pai. Só que, chegando em Siquém, os irmãos dele não estavam mais lá. Tinha saído. Uma pessoa ali de confiança deu a ele o destino dos seus irmãos. E ele teve que ir, então, para Dotã. Era mais 32 quilômetros. Foi uma bela caminhada desse jovem. E o que aconteceu com ele durante todo esse percurso? Creio que nada demais, porque ele chegou até os seus irmãos. Mas os seus irmãos não o receberam muito bem, porque lá vinha um sonhador. E é claro, planejaram, aí uma vingança contra eles. Versículos 25 a 28, nós temos essa terrível vingança, aonde os irmãos tramam matá-lo. Mas o irmão mais velho intervém, joga apenas numa cisterna. Depois que os irmãos vão embora, chega uma caravana de compradores de escravos, e José é vendido por 30 peças de prata, menos do que o preço de um escravo, que era, aliás, foram 20, de Jacó, era 30, de José, 20 moedas, a venda de um escravo era 30 moedas de prata, assim como Judas vendeu o próprio Jesus. E José, então, ele vê a sua vida se transformar. E vemos dos versículos 29 ao 36 a tristeza do pai ao receber a notícia. Seus irmãos chegaram até ele, claro, forjaram a morte do próprio irmão, José, matando ali um animal, sujando a túnica dele de sangue, rasgaram e trouxeram até o seu pai, para que seu pai acreditasse. E ali houve muita, muita tristeza na vida daquele homem. Porque aquele homem, Jacó, amava muito a seu filho e tinha predileção por ele. Mas essa história de predileção, ela era apenas uma herança, porque Isaac também preferiu a Esaú do que Jacó. Jacó fez da mesma forma, preferiu a José do que os demais filhos. Tudo bem, era filho da sua velhice, era filho da mulher que ele amava, mas ele deixou isso muito bem claro. Ele fez uma túnica, está lá, cheia de cores, diferenciada, para que todos pudessem ver, essa aqui é a minha preferência, José. Essa é a história, esse é um resumo daquilo que é a história desse jovem, o jovem José. Mas José era um homem talentoso, fervoroso,
um homem de fé em Deus. E quando nós vimos ali que, a partir daquele momento, né, que ele foi entregue pelos seus próprios irmãos, vendidos por ele, e foi parar no Egito, como um escravo de Potifar, mesmo trabalhando na casa dele, depois passou por tantos momentos turbulentos, mas ele permaneceu firme no Senhor. 17 anos, mas ele já tinha convicção do seu Senhor, ele já tinha compromisso com o seu Senhor. E é por isso que Deus o escolheu. Escolheu para uma grande missão e deixou isso bem claro a partir do momento em que deu um sonho a ele, fez com que ele sonhasse, para poder então vislumbrar o seu futuro. José, conhecido como o sonhador. Mas esse sonho se tornaria realidade? Afinal de contas, as coisas estão tudo dando errado. Minha família não acredita nos meus sonhos. Eu estou sendo punido por causa de acreditar nos meus sonhos. José, ele então continua, né, com a sua vida devocional, né, sua vida de comunhão com o próprio Deus. Mas houve uma súbita reviravolta na vida daquele jovem. Depois dele passar por todos esses problemas, e olha que os problemas que ele passaram foram difíceis. Na casa de Potifar, ele foi acusado pela própria mulher de Potifar, levado para uma prisão. Na prisão, ele foi um homem de Deus, diferenciado, e por isso ele foi usado até para poder servir aqueles presos que ali estavam. E lá ele teve a oportunidade, né, de ouvir outros sonhos de alguém e poder interpretar. E dali ele então foi levado até a presença do faraó, que o constituiu, né, depois dele interpretar o sonho também do faraó, constituiu governador do Egito, e de muitas nações foram salvas por causa dessa sua habilidade, né, de poder governar, de poder então estar ajudando aqueles que estavam ao seu redor. Então, de sua posição de poder, José pôde ajudar uma família, não só a sua família, mas muitas famílias e também várias nações, o Egito e várias nações ao seu redor. Foi também capaz de castigar os irmãos e depois até perdoá-los. Depois que ele passou por todo esse momento turbulento, depois que ele teve a oportunidade de experimentar o sonho que ele sonhou lá atrás. Em resultado disso, Jacó, né, o próprio Jacó, ele e a sua família pôde ter esperança diante de uma seca enorme, mas que agora eles estavam sendo levados para o Egito, de onde seriam cuidados e aonde foram preservados, e nós conhecemos toda a história. Depois que José morreu, o povo ainda continuou lá, não com os mesmos benefícios, mas foram preservados lá. 430 anos se passaram, até que eles foram libertos e foram em direção à terra prometida. Mas eu queria que você estivesse pensando um pouco e levá-los a pensar no que diz respeito a sonhos. Sonhos que se tornam reais. Essa igreja está completando 41 anos de vida. Um sonho que foi plantado lá atrás. Um sonho que tem se renovado a cada ano, a cada dia, em cada vida, em cada coração. E nós, na verdade, esse ano estamos vivendo um pesadelo, né? Porque sonhos nem sempre são sonhos bons. Os nossos sonhos, né, algumas vezes, parecem pesadelos. 2020 parece ser um pesadelo, depois que fomos atingidos, né, por essa onda de pandemia. Mas quais são os seus verdadeiros sonhos? Quando que os nossos sonhos podem se tornar reais? Os sonhos na vida de José se tornaram reais. O que nós podemos aprender na vida de José? O que aconteceu com ele que possa nos motivar, que possa nos fazer sonhar, que possa nos fazer acreditar que sonhos podem se tornar reais? E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 considerações. E a primeira coisa
é que os nossos sonhos se tornam reais quando nós o alimentamos no coração. Sonhos que se tornam reais são aqueles que nós alimentamos no coração. Como eu disse, nós temos vários tipos de experiências de sonhos noturnos, e que muitas vezes, se nós não contarmos eles, né, assim que acordarmos, ele vai passando, ele passa. Há aqueles sonhos enquanto nós vivemos, e se nós também não alimentarmos, não compartilharmos, ele vai morrendo. Mas a partir do momento em que nós alimentamos aqueles sonhos no coração, eles começam a virar realidades na nossa vida. Sonhos que se tornam reais, né? José era um jovem, e como muitos de nós, eles tinham sonhos enquanto ele dormia. Há sonhos que despertam para a nossa curiosidade, né? Aí de saber qual seria o final dele. Quem nunca acordou querendo dormir de novo para saber o final daquele sonho? Ou na sua própria vida, né? Você começou a sonhar, de repente você parou e, quem sabe, quer voltar a sonhar novamente para ver aonde que esse sonho vai dar. José era um sonhador. E ele com certeza queria saber aonde esse sonho ia parar. Então, há sonhos que despertam nossa curiosidade. Há sonhos que nos fazem até acreditar que aquilo é real. E os sonhos, eles se tornam reais quando nós alimentamos no nosso coração. Não podemos deixar passar, não podemos ignorar sonhos. Mas não é qualquer sonho. Mas aquele sonho que se torna reais, ele é aquele que é alimentado no coração. Então, olha que coisa interessante, né? José, ele teve um outro sonho. Foram 2 sonhos que o texto nos mostrou. Primeiro, e os seus irmãos, né, com os seus irmãos, enquanto ele, no meio dos seus irmãos, com feixes levantados, seus filhos, aliás, os seus irmãos, se dobravam ao redor dele, curvando-se ao seu redor. Depois ele teve um outro sonho, da onde o sol, a lua e as estrelas também se inclinavam para ele. E nesse, é claro, o próprio pai interpretou que era o pai, a mãe e os irmãos, e o repreendeu. Mas esses sonhos só vieram alimentar o coração de José. E ele não desgarrou desse sonho, ele não esqueceu desse sonho. Ele permaneceu firme, crendo nesses sonhos, apesar de todos ao seu redor não acreditar, não valorizar, mas criticá-lo. Ele alimentou no coração. Queridos, a possibilidade de conduzir e cooperar para o bem da família alimentou esse desejo no coração de José. Principalmente depois dele ter passado por tantos momentos de turbulência. Ele pôde, lá mesmo no Egito, continuar firme com aquele propósito. Com certeza, né? Talvez ele não sabia qual seria o desfecho, mas ele sabia que de alguma forma a sua família, seu pai, seus irmãos estaria ao redor dele, na dependência dele, precisando, né, ali quem sabe da bênção dele. Ele precisava continuar. Ele precisava alimentar esse sonho no seu coração. Ele não sabia o desfecho, mas ele precisava alimentar isso no seu coração. Então, somente Deus pode lhe dar um sonho que vale a pena alimentar a sua vida. Então, não é qualquer sonho que nós devemos alimentar no coração. São aqueles sonhos que vêm de Deus. E é claro que aqueles que têm comunhão com o Senhor sabem que são os sonhos de Deus, e não unicamente um sonho qualquer. José, pelo que nos mostra a palavra, era um homem temente a Deus. Jacó foi um dos patriarcas. Jacó falou com Deus. Jacó teve sonhos de Deus. E com certeza compartilhou com seus filhos. E como José era o mais próximo, claro, que ouvia muito dessas histórias. E ele tinha ali, talvez no coração dele, a expectativa, né, a esperança de que assim como aconteceu com o pai dele, que teve sonhos e o sonho se tornou reais, o dele também se tornaria. Não saberia o final, ele não sabia o final, mas com certeza esse sonho se tornaria realidade de alguma forma,
a sua família seria beneficiada. Quando você tem uma visão dada por Deus, não espere que todas as pessoas ao seu redor possam compreender você. Não espere que eles vão fazer você compreender que aquilo é de Deus. Sonhos que só se tornam reais são aqueles que nós alimentamos no nosso coração, não à parte de Deus, mas sempre em busca e na comunhão com Ele. Porque é Ele que vai trazer paz, é Ele que vai trazer direção, é Ele que vai firmar os nossos propósitos, mesmo quando o momento for adverso, para que você possa permanecer firme no seu sonho. Quantos sonhos nós temos na nossa vida? Quantos sonhos essa igreja ainda tem para sonhar? Quantos sonhos nascem no coração de cada um de nós? E quantas vezes esses sonhos nós temos certeza que veio de Deus? É preciso buscar essa comunhão com Deus, porque Ele vai revelar para nós que veio dEle. E nós vamos conseguir, então, alimentar isso no coração. E isso vai se tornar uma realidade lá na frente. No final, nós vamos ver a concretização desse sonho. Sonhos nas nossas vidas. Uma segunda questão, os nossos sonhos se tornam reais. Primeiro, quando nós alimentamos ele no nosso coração. Segundo, quando nós agimos com sabedoria diante daquilo que nos foi revelado. Olha a história de José. É um jovem invejado, né? Porque aos 17 anos ele é vendido. Aos 23 anos ele então conseguiu um posto, né? Ali entre os magistrados do povo de Israel, aliás, o povo do Egito, pôde interpretar os sonhos do grande faraó e ali poder estar próximo dele, ser encaminhado para ser um grande governador. Mas tudo isso porque ele agiu com sabedoria. Claro que na sua infância, aos 17 anos, né, mimado pelo pai, sendo o pombo-correio, trazer as notícias dos seus irmãos, sabendo, né, que seu pai o valorizava muito, e ele trazia, infelizmente, só as más notícias, né, quem sabe ali, as más notícias dos seus irmãos, que fazia com que eles ficassem irados contra ele. Mas esse menino cresceu, e diante de todo esse processo que ele passou, ele pôde chegar a uma maturidade, para poder agir com sabedoria, durante todo o processo de realização desse seu sonho. Enquanto esse sonho não se tornou realidade na sua vida, ele teve que agir com sabedoria. José, ele era um homem humilde, um jovem humilde, se tornou um homem humilde, temente a Deus. Isso fez com que ele adquirisse sabedoria, né? Sabedoria que todos nós precisamos é aquela que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus é que nos torna pessoas responsáveis para caminhar e para agir. Então, olha só, esse sonho o fez dizer sim às suas responsabilidades, apesar de todos os seus problemas. E ele também tinha muitos problemas, como muitos de nós temos hoje. Como você tem diante do seu sonho, o desenvolvimento, na caminhada, na realização desse seu sonho. A igreja tem, quando ela tem um projeto, quando ela tem um sonho. José, ele teve dificuldades, muitas. Acusado de assédio, depois levado para uma outra prisão, vendido pelos próprios irmãos antes disso, foi esquecido por um dos companheiros que ali estavam de prisão e que voltou a assistir o faraó, mas que não lembrou dele. Tempos depois é que ele saiu, né, de lá do lugar onde ele estava e pôde estar na presença de faraó. Quando tentado pela esposa de Potifar, quando responsável pelo cuidado dos presos,
E finalmente, quando ele viu a possibilidade de sair daquela prisão, fala para o faraó: eu estou aqui, fala que eu sou inocente. Obstáculos, dificuldades na vida que querem fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. Querem trazer uma falsa impressão a nós de que os nossos sonhos talvez não vão se tornar realidades. Mas é preciso agir então com sabedoria. Então olha só, quando deixamos de aceitar o plano de Deus para as nossas vidas, vivemos uma vida de arrependimento. Quantas vezes você não desistiu de um sonho e arrependeu dele lá na frente? Nossa, esse sonho era um sonho bom. Nossa, esse sonho era um sonho que veio de Deus. Os sonhos que vêm de Deus, eles podem tornar-se reais, eles se tornam reais nas nossas vidas. E se tornam a partir do momento em que nós agimos com sabedoria, desenvolvendo-o com sabedoria. Assim como esse jovem, como esse rapaz. O sonho para essa igreja começa com as necessidades de pessoas que passam pelas portas dela. Aí sim são os sonhos de Deus. Quando a gente pensa sempre, na questão de lideranças para a igreja, quando nós pensamos em oficiais para a igreja, a gente sempre pensa em alguém que vai poder comprar o sonho da igreja, ver a realidade da igreja e sonhar algo que possa trazer uma solução para a igreja, para aqueles que estão chegando na igreja. E aí a igreja sonha junto com eles. E quando a igreja percebe isso, que são sonhos que veio de Deus, sonhos que estão sendo alimentados realmente no coração, sonhos que nós estamos desenvolvendo com responsabilidade, a gente se alegra, cria expectativa, quer ver o resultado no final. É por isso, queridos, que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus no nosso dia a dia. Não aqueles sonhos que sonhamos enquanto dormimos, mas aqueles sonhos que são apresentados por Deus na nossa vida. Deus sempre levanta alguém para poder nos revelar algo, revelar o sonho de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. A igreja também, Deus também revela. Sonhos que se tornam reais, sonhos que precisam fazer também parte dos planos de Deus. Fazer parte do plano de Deus. José, ele nunca perdeu de vista o que era o sonho lá definitivo na sua vida. Ele sabia que de alguma forma ele teria os seus irmãos, os seus pais. Ele cuidaria deles. Ele faria a vontade de Deus para com aquele povo que o próprio Deus chamou para si. José, ele confiava na direção de Deus. Ele acreditava em sua providência. Durante todo o processo da sua vida, das suas dificuldades, ele nunca deixou de acreditar em Deus. Ele nunca deixou de suportar todas as coisas por amor a Deus. Ele dependia de Deus. Ele sabia que Deus tinha dado aquele sonho para ele. E que Deus ia fazer com que aquele sonho se tornasse uma realidade. Reconhecera que foram enviados para o Egito com um propósito. Lá na frente. E depois, principalmente, quando chegou lá no final, que ele se tornou governador, ele pôde entender, nossa, agora compreendi tudo. Deus tinha me enviado para isso. Quando ele chegou para os irmãos dele, ele se ocultou por um tempo, dos seus irmãos, fez com que eles voltassem, deixassem Benjamim, porque ele já tinha percebido ali o propósito para o qual Deus tinha dado aquele sonho para ele, e que agora estava se tornando realidade. E depois que ele revelou para os seus próprios irmãos, ele mesmo disse, olha, eu vejo muito claro agora. Lembra daquele sonho? Ele se tornou realidade. E ele se tornou realidade porque estava dentro dos planos de Deus, e eu compreendo agora. E depois que a gente lê toda a história, a gente vê isso mesmo, Por causa da vida de José, porque ele sonhou, porque ele viveu os sonhos de Deus, o povo foi salvo daquela grande seca. O povo teve um lugar para ficar, onde passou 400 anos, claro,
que depois que José morreu, apareceram outros faraós, aí chegou um que não conhecia a história de José, e depois começou a ficar com ciúme, porque aquele povo estava crescendo, tinha a cidade dele, o local deles, mas se tornaram uma ameaça, vai que eles tomam aqui o império. E aí fez com que aquele povo começasse a sofrer, se tornasse escravo. Mas Deus veio e libertou. Fazia parte do plano de Deus, a partir daquele sonho que ele deu a José. E a partir do momento em que José viveu esse plano, né, de Deus, ali o sonho que Deus lhe dera. Então, José confiava muito na direção de Deus, ele acreditava na previdência e na provisão de Deus. Ele reconheceu que ele foi enviado para o Egito, ele reconheceu que a sua missão era de garantir a preservação do seu povo. Lá no capítulo 45, os versículos 4 e 8, ele revela isso. Foi para isso que Deus me trouxe para cá. E é claro, se tornou realidade, porque os seus irmãos agora estavam ali. Ele era governador. Os pais e os irmãos eram súditos, né? Que era um povo que veio para viver sobre a sua administração, mas ele cuidou da sua família. Ele procurou fazer o bem para a sua família. Foi para isso que Deus levantou, foi para isso que Deus deu um sonho para ele. Não para ele se autorrealizar, mas que ele pudesse cumprir um propósito no qual ia abençoar muitas e muitas vidas. Muitas e muitas pessoas foram abençoadas a partir do momento em que ele viveu esse sonho, o sonho que vinha do próprio Deus. Queridos, quando nós deixamos então, de aceitar esse plano de Deus, a nossa vida desmorona. E aí, como eu disse agora há pouco, nós até nos arrependemos, porque nós deixamos de viver os sonhos de Deus. Por isso nós não devemos desistir daqueles sonhos que Deus nos dá. Sonhos que ficaram muito bem claro que foi Deus quem nos deu. E para a gente reconhecer isso, nós precisamos ter uma íntima comunhão com Ele. Nós precisamos estar conhecendo quais são os seus planos, a curto, a médio e a longo prazo. Já são 41 anos de igreja. Já pensou aquelas pessoas lá no início, se elas tivessem sonhado só para os dias delas? E agora também, pode se tornar 82 anos, mas vai depender dos sonhos que há no coração de cada um. Quais são os sonhos? Que sonhos Deus tem revelado? Que sonhos precisam ser alimentados? Que sonhos precisam ser desenvolvidos, mesmo diante de dificuldades? Confiando no Senhor, permanecendo firme nele, e Deus vai fazer com que esses sonhos se tornem realidade. Como eu disse, um sonho para essa igreja, ele começa através da necessidade da igreja e das pessoas que chegam a ela. Eu queria concluir dizendo que o sonho de José ele se tornou realidade, mas foi demorado, foi tortuoso chegar até o final, mas valeu a pena. Vale a pena. Por isso nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Os nossos sonhos se tornam reais. Nós não devemos desistir, apesar de todas as coisas ruins que acontecem no caminho, no desenvolvimento dele. Nós estamos vencendo o ano de 2020. No começo do ano nós tínhamos muitos sonhos, muitos planos. A igreja não desistiu dos sonhos e dos planos dela. Você não desistiu dos seus sonhos, dos seus planos. Com certeza, aqueles planos que você sabia que poderiam ser concretizados. Mas você não conseguiu isso sozinho. Tenho certeza que você depositou sua confiança no Senhor. E a igreja, quando ela deposita a confiança no Senhor, o Senhor faz ela andar. Faz com que esses sonhos se tornem realidades. Talvez aquele sonho, literalmente lá do começo, vai se concretizar, quem sabe no final do próximo ano ou do outro. Mas se são sonhos que vêm de Deus, eles se tornarão realidades. Nossos sonhos se tornam realidade quando fazem parte ali então do plano de Deus. E José, ele viu isso, Não foi fácil a trajetória dele para poder experimentar isso no final.
O que vivemos hoje pode ser considerado sonho ou pesadelo. O que vai determinar se isso é um sonho ou um pesadelo é o fruto que colhemos no nosso dia a dia. A dificuldade, mas o que nós colhemos diante dessas dificuldades? Mais intimidade com Deus, mais dependência de Deus, mais confiança no Senhor. Também, o que proporcionamos às pessoas ao nosso redor? Durante todo esse movimento, que nós vivemos para ver essa concretização dos sonhos, mesmo com dificuldade, mesmo assim, o que nós estamos proporcionando às pessoas que estão ao nosso redor? E nessa pandemia a gente teve a oportunidade, de muitas coisas. Para algumas pessoas isso foi um caos. Mas se estamos buscando viver dentro dos planos de Deus, com certeza você pode experimentar coisas boas, você pode abençoar pessoas de alguma forma. E uma outra coisa também, para você saber se é um sonho ou um pesadelo, o que nos tem despertado com relação a Deus? Alegria ou tristeza? Durante todo o seu sonho, durante toda a sua vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo insistindo nesses sonhos, mesmo vivendo, quem sabe, gotas do cumprimento desse sonho, o que tem despertado isso com relação a Deus? A partir do momento em que você compreende a vontade de Deus, você reconhece que Deus está te chamando, te dando um sonho para uma realização, mesmo que seja doloroso, demorado, o que isso tem afetado no seu relacionamento com Deus? Abrindo um parênteses mais uma vez, para, quem sabe, o pesadelo que algumas pessoas estão vivendo diante dessa pandemia, muitas pessoas se aproximaram de Deus, mas muitas se afastaram. Então, isso não é um sonho para ela, é um pesadelo de fato. Para aqueles que temem ao Senhor, é um sonho que nós estamos passando. Estamos passando, aí grandes momentos difíceis mesmo, mas se nós nos aproximarmos de Deus nesse momento, buscarmos compreender qual é a vontade dEle na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nação, na vida do povo, se nós conseguirmos compreender, tirar lições, valeu a pena. É um sonho que estamos vivendo, não um pesadelo. Portanto, querido, a vida é feita de sonhos, e de sonhos que podem tornar-se reais. Eles se tornam reais. Para que eles se tornem reais, é preciso se alimentar no coração, ser alimentado no coração, desenvolvido com sabedoria e estar dentro dos planos de Deus. Dentro dos planos de Deus. Como que você tem encarado os seus sonhos? Pesadelo? É um sonho real? É um sonho que realmente vem de Deus? Se vem, creia que o Senhor vai fazer com que ele se torne real. José creu, ele desenvolveu toda a sua vida e pôde experimentar no final esse sonho real na sua vida. Ele foi uma bênção e é uma lição para nós hoje. Que Deus possa então alcançar o teu coração, possa te fazer ter discernimento no seu caminhar, no seu dia a dia, possa te fazer ser sonhador, mas sonhos que são segundo o projeto de Deus, porque aí sim eles se tornam reais.